uma das principais ruas que cortam o Alto Querosene tem o nome de Dona Maria Terta. Então eu gostaria de saber de você, quem foi Dona Maria Terta? Eu estou aí feliz e muito grato por vocês estarem aqui, né, falando comigo e buscando resgatar isso, né, porque Dona Maria Terta realmente tem uma história linda, uma história que agora, nesse 7 de dezembro de 2023, ela, se aqui estivesse, estaria completando 128 anos. Então, assim, eu lembrei disso, né, dos 128 de nascimento, anos de nascimento dela. E Dona Maria Terta, ela lá nos anos 50, né, quando eu nasci em 1957, a vovó já era uma pessoa altamente participativa, envolvida em todos os acontecimentos da sociedade. Era uma pessoa que não estudou, ou seja, não tinha a cultura adquirida através dos livros, mas tinha uma sabedoria, uma cultura, uma capacidade de conversar, de dialogar, na igreja era a voz que se destacava, ela fazia questão, né, de rezar, né, com aquela altura que todo mundo ficava ali encantado, a Dona Maria Terta está aí. E, e assim, eu, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, já acompanhava ela para ir rezar o terço todas as tardes, às 6 da tarde. Nós tínhamos o texto na matriz e eu acompanhava ela. E a história dela é muito bacana porque foram muitas famílias, né, que ela era uma parteira. Naqueles tempos em que nós não tínhamos uma unidade de saúde, mas não tínhamos lá os profissionais, não tinha médico que, de vez em quando, um ou outro médico, o doutor Marcondes e tal, estava por aí, mas quem era que ia dar assistência nos partos, e aí já era na cidade, era na roça, e muitas vezes ela ia na garupa de uma bicicleta, na garupa de um cavalo, porque quase não se tinha carro, né? Então ela ia naquela felicidade e levava ali as suas orações. Então, no momento que ela estava ali fazendo os partos, ela orava, ela rezava muito, ela pedia a Deus para que aquela mãe tivesse um parto tranquilo, para que aquela criança viesse bem. E Deus estava ali do lado dela e sempre dava tudo muito certo. Então, nós temos histórias aí de família, pais aí com 10, 12 filhos que ambos vieram pelas mãos delas, ou seja, ela teve a participação no parto. E uma outra parte muito interessante é que se refere ali ao querosene, né, o nosso QZ ali, que tem uma história linda, uma história bonita, que lá nos tempos idos, né, lá nesses anos, não era tão assim. Havia um problema muito sério que era uma divisão, havia uma divisão, havia uma determinada área da cidade que nós chamávamos ali, era o esgoto, né, que vinha aqui dessa parte alta da cidade, que nada tinha, era só o buraco aqui do João Biriga, e que descia, passava ali hoje onde eu diria que a loja, o prédio, a loja do Zema, onde era o Zema, que agora não é mais, mas descia por ali e caía lá no buracão. Então ali já era um espaço chamado esgoto ali. Então dali para baixo residiam os brancos e daquele esgoto para cima eram os pretos. E havia um confronto ali, uma situação que era desagradável. Havia um confronto racial, uma bobagem que... E a minha avó, ela teve uma atuação brilhante para que isso acabasse, para que isso resolvesse. Então, ela esse envolvimento que ela tinha com toda a sociedade, com todo mundo, ela montava aqui na porta da nossa casa, que na época era uma casa de capim, de adobe, de chão batido, mas era ali que estava ali a Dona Maria Terta cuidando
que era o pai que nós não tivemos, então eram vários filhos que minha mãe teve, a filha teve, e a Dona Maria Terta era a avó e mãe desses filhos. Ela ajudava a educar, ajudava a alimentar, ela, né? E ali ela fazia as fogueiras ali na porta da nossa casa, e ali ela trazia todo mundo. Ela ia lá e na parte lá dos brancos e convocava todo mundo. Vocês venham para a nossa fogueira. E ali ela tinha todo o cuidado de ficar observando tudo. Ai de quem que resolvesse provocar algum debate, alguma coisa ali. Ela chegava ali, falava, não é para acontecer nada, vamos respeitar todo mundo aqui, nós somos todos iguais, aqui é uma família. Sabe, então ela, com esse seu jeito, com essa humildade, mas com essa capacidade, ela resolveu esse problema, ela consertou isso, ela fez com que a gente pudesse viver, né, numa harmonia, numa coisa assim bem fraternal mesmo, coisa de irmãos. E aí vem essa questão também lá dos ternos, né, do Congado, do Moçambique, em que isso era algo que a gente ficava ali, era menino, ficava ali encantado, né, maravilhado com tudo aquilo. E a vovó, na época, decidiu montar um terno de mulheres. Eram as mulheres ali, linda, maravilhosa, era um encanto. A gente ficava feliz e orgulhoso de ver aquelas mulheres ali com aqueles ternos, com aquelas caixas, com os pandeiros e cantando, né? Era muito bonito. Então, assim, e aí é a história da Dona Maria Terta. Aí vem um lado aí também que eu acho que é importante destacar, porque ela, com a sua simplicidade, com a sua humildade, mas ela tinha uma capacidade tão grande e uma convivência tão bacana com todo mundo que os políticos da época, lá nos anos 50, 60, né, que já tínhamos aí deputados que vinham aqui para buscar os votos e quem eles procuravam? Dona Maria Terta, porque sabia que a Dona Maria Terta tinha uma capacidade de convencimento que ela tinha. Então eles usavam isso, né? A Dona Maria Terta é que vai ser o nosso cabo eleitoral, ela que vai nos ajudar. E aí entrava lá para dentro da nossa casa, humilde, sentava ali no fogão a lenha, né? E ali ficava conversando e contando história e pedindo o apoio da Dona Maria Terta. E a vovó, assim, sem fazer esse jogo rasteiro, né? Porque hoje, infelizmente, a gente vê a política muito pelo lado, um lado muito rasteiro da coisa, que não era, nessa época não era assim. Era o político mostrando ali o seu desejo de fazer, ajudar a comunidade, de fazer com que a comunidade tivesse os benefícios que são obrigatoriamente, né, que a gente coloca eles lá justamente para isso, para trazer, fazer com que as coisas aconteçam. Na verdade, isso a todos os níveis, na cultura, na educação, na saúde, enfim, em todos os segmentos. E a vovó tinha isso, né? E sem contar que ela também lá na nossa casa recebia ali as mães que levavam ali as crianças para benzer de quebrante, de vento virado. Era interessante porque a casa ficava cheia de mães com crianças ali para isso, né? Olha, ele está assustando muito, acho que ele está com o vento virado, né? Acho que alguém botou um quebrante nele ali, então ali ela pegava ali, fazia as orações e benzia, e a criança ia embora, e a mãe ia feliz, satisfeita, porque o filho foi, né, benzeu o filho, e tudo, no fim, se ficava dessa forma. Lindo, maravilhoso isso. Então, quer dizer, a gente poderia colocar então a figura da Dona Maria Terta como uma liderança política e religiosa dentro do Alto Querosene. Com certeza, com certeza. Tudo é mais, começou lá com a parte religiosa, né? Porque, como eu disse, né, lá na minha infância, eu hoje com 66 anos de idade, ou seja, há 60 anos atrás, eu acompanhava ela para a missa, para os terços, né, todos os dias às 6 da tarde, e aos domingos a missa. Nós tínhamos, eu me lembro aí, nos tempos do Monsenhor, a vovó tinha uma sintonia com o Monsenhor, que era uma coisa linda, maravilhosa. E o Monsenhor era um padre maravilhoso, mas muito bravo, né? Muito rígido, muito rigoroso.
E ele ia lá para a escola, a gente tinha que ser do catecismo, tinha que saber aquilo tudo na ponta da língua, e era tudo muito bom. E a vovó tinha essa sintonia com ele, porque ali ela arrumava a casa paroquial, ela tinha equipe que levava para limpar a igreja, né, tudo isso. Então pegava tudo, ia lá na fonte do povo, buscava água, ajeitava tudo para limpar a igreja, para deixar a casa paroquial assim bem no jeito para que o padre, né, o nosso Monsenhor Sebastião Fernandes, ficasse ali tranquilo e feliz. Então, esse envolvimento dela, né, com essa questão religiosa veio mesmo lá de quando eu era criança. Por isso que eu lembro, eu estou lembrando, contando aí de quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade. Mas isso veio muito antes. E de modo geral, Carlos, como que foi a infância de vocês dentro do Alto Querosene? Eu diria que é muita saudade. Por quê? Porque assim, eram tempos difíceis mesmo, sabe? Porque eu tenho né, lá em outros tempos, né, era muito difícil porque nós somos 8 filhos, a Fia, a Simplícia teve 8 filhos, né? E nós fomos criados sem pai. E a Dona Maria Terta era esse pai que a gente não teve. Ela ajudava na educação, na alimentação. E assim, eram tempos difíceis, que a minha mãe era lavadeira lá na fonte do povo, hoje Fonte das Lavadeiras. E aí os meus irmãos tinham que ir trabalhar muito cedo, porque tinha que ir, ia para as lavouras, ia para a roça, ajudar a plantar feijão, plantar milho, né? Naquele tempo em que te andava aí quilômetros e quilômetros, trabalhava o dia todo e voltava para trazer o alimento para casa. Então, assim, foram tempos difíceis, mas que marcou muito as nossas vidas. E eu, quando falo isso de dificuldade, é no sentido de que o quanto isso valeu, o quanto isso foi importante para que a gente pudesse nos direcionar, né? Que todo mundo, eu e meus irmãos, se pudéssemos, baseado nisso, falar, nós precisamos lutar, precisamos buscar um futuro melhor. E a gente conseguiu isso. Mas nos tempos lá que a minha mãe ia lavar roupa lá na Fonte do Povo, e a gente era criança, eu muito criança, pegava o irmão menor, colocava aqui na escadeira e descia, né, aqui da cabeceira até lá para a fonte, porque sabia que naquela hora a patroa estava levando ali o alimento, um prato, lindo prato de comida, né? Era um cheio, outro cobrindo, e a minha mãe pegava ali, tirava um pouquinho no prato que estava cobrindo e entregava todo o restante ali para a gente. Filho, senta. Aí a gente sentava naquela escada de pedra que tem ali e ia alimentar o irmão mais novo, e assim as coisas aconteceram. Por isso, falando, são histórias assim que bonita. Não falo que era de sofrimento, não, pelo contrário, são histórias que nos deu um parâmetro aí para que, olha, siga, vai. Isso serviu de exemplo, isso vai te dar direcionamento, isso vai fazer com que você busque, né, coisas melhores e tenha isso como história. História bacana que a gente viveu, mas que superamos tudo isso. E assim tem, né, tem muitas muitas famílias também que viveram esse momento lindo com a gente, né. Citar aqui agora ou destacar aqui agora seria até difícil, porque é muita gente. E então é isso, é maravilhoso essa história bacana que a Fonte do Povo, a Fonte das Lavadeiras hoje, como foi denominada, também faz parte dessa história da Dona Maria Terta, da Fia, que é a minha mãe, né, a filha dela. E é isso, gente, bacana. Bom, você destacou que durante um tempo, né, analisando assim, a gente percebe que talvez o poder público tenha ficado um pouco distante do Alto Querosene, né? Como você falou, eram 2 espaços diferentes, lá na então Vila de São Francisco das Chagas e depois Vila Paranaíba. 2 espaços distintos.
quando que as coisas começam a mudar, que o poder público começa a ter um olhar diferente para o alto querosene, né? Que a infraestrutura do alto do querosene ele começa a mudar. Olha, eu vejo isso, eu observei e posso afirmar que isso foi quando eu tinha ali os meus 12 anos. Eu diria que um pouco antes até, quando chegou aqui, quando montaram uma cerâmica aqui, né, o Natalício e o Antônio Pinto vieram do Carmo montar uma cerâmica e que os neguinhos ali, os pretinhos da época, ganharam emprego. Deram emprego para a gente. Nós fomos trabalhar, ainda muito criança. Eu tinha ali meus 8 anos de idade e outros meus primos aí, nós fomos trabalhar na cerâmica. A gente ia para a escola, né, estudava lá no primeiro, segundo ano primário, né, de manhã ou à tarde, o outro período a gente ia para a cerâmica trabalhar. Depois desse período, eu digamos, foi dos 8 aos 12. E aos 12 anos, aí sim eu fui trabalhar lá no centro. Na praça, bem ali na praça, naquele primeiro canteiro, tinha um posto de gasolina. Do nosso, eu da dona Rosa, filha do seu Franquilin, o esposo dela, o Cleto, eu com meus 12 anos de idade já fui ali trabalhar. Então, tá vendo? Olha, aí já houve um envolvimento. Eu saí aqui né, da Pretolândia aqui, já desci lá para o centro. Ali eu fiquei junto, misturado ali, né, com os brancos. Eu diria que, é até chato destacar isso, mas eu diria que eu sofri teve algumas cenas de meio que de racismo, de preconceito, e isso aconteceu muito, porque eu me lembro de um dia em que eu estava ali desmontando um pneu, porque ali tinha que desmontar pneu de patrola, pneu de caminhão, e moleque, né, 12, 13, 14 anos, pequeno, e aquilo suava demais. Eu não esqueço de um dia que eu precisei pedir uma ajuda para um cidadão lá, e ele encostou do meu lado e falou assim: "Nossa, mas preto fede." Tá vendo? Que triste, né? Falei, meu Deus, mas é que qualquer um suado vai cheirar, né? Tem o cheiro do suor, não importa se é preto, se é branco, né? Tá vendo? Mas assim, eu não levei isso, eu senti, mas eu não levei isso para frente, falei nada, isso é um ou outro, os outros, todo mundo tem aqui por mim um carinho, uma consideração muito grande, o patrão, então, era uma simpatia de pessoas, e eu ali convivendo com aquele povo todo, e isso foi quebrando, né? Isso foi quebrando. Depois de um tempo lá, muitos anos atrás, o Quito, né, meu irmão, que já foi também trabalhar lá com o João Miranda, o Hudson também que foi, e aí a gente foi quebrando isso, e hoje, graças a Deus, a gente vive essa maravilha, que não vejo mais essas cenas, não vejo, né, essas coisas acontecerem, porque, né, vivemos aí num clima de muita harmonia, em que as pessoas são avaliadas pelas suas condutas, pela sua posição, pelo que fazem, não pela cor, pela raça, né? Isso é importante. Bom, e para a gente encerrando, na sua visão, qual que é a importância da figura da Dona Maria Terta e do Alto do Querosene para Rio Paranaíba, para a construção histórico-cultural de Rio Paranaíba? Eu tive a oportunidade agora, nesse último Dia da Consciência Negra, numa palestra e numa mostra que foi feita lá no CAFS, tinha, né, uns universitários aí do movimento negro, foi lá para estar fazendo, mostrando uns vídeos, né, falando lá, contando a história aí dos quilombos, né, e eu tive a oportunidade, me deram a oportunidade, depois de um tempo, de falar exatamente sobre isso. Aí eles falaram, Senhor, nós estamos aqui contando história lá do zumbi, que maravilha, né? Que isso é algo maravilhoso, que tem que se destacar mesmo, mas eu quero aqui destacar uma história mais recente, que é a da Dona Maria,
quando fez isso, nessa sequência do Zumbi dos Palmares e de tudo, a Dona Maria Terta deu sequência nisso aqui na cidade, né? Quando ela quebrou essa, essa questão aí, então, assim, por isso é que eu digo, assim, que ela, quando ela advertia, né, quando nós estávamos ali reunidos, que ela chegava ali num pretinho ali, que às vezes queria, né, falou, ei, peraí, você está aqui no nosso espaço, né, e ela ficava ali olhando, ei, não vai acontecer isso, não é para acontecer, você não vai falar nada, você não vai fazer nada, né, e como fazia com o outro lá, o branco também, que às vezes falava, não, eu não vou ser humilhado aqui nesse espaço negro, e ela também chegava, peraí, não é assim, para com isso. Então, assim, a vovó, a avó Terta, a Dona Maria Terta, teve essa participação que eu tenho certeza, assim, qualquer pessoa com mais na minha idade que viveu esse tempo também vai poder lembrar disso, né? De que ela teve essa participação e que a coisa depois disso mudou e melhorou e chegou aonde está e ela tem essa contribuição, sim, essa participação. Obrigado, Carlos. Foi Eu que agradeço, gente. Obrigado e tudo. parabéns por vocês estarem aí tomando essa iniciativa de fazer esse resgate, de resgatar a nossa história, porque tem muita. Eu tenho certeza que tem muito mais gente aí. O Hamilton aqui, que é uma pessoa que ele de vez em quando mostra aí algumas fotos, algumas coisas maravilhosas para gente, que ele também guarda isso e ele às vezes mostra isso para a gente e resgata também uma história de família, da família dele, que, né, também viveu todo esse tempo. E São várias famílias que compõem, né, o mu- querosene e que, na verdade, se tornou uma só, né? são muitas famílias. Temos aí, né, a vovó foi uma liderança, né, e claro que nós temos outras também que têm, assim, teve uma participação maravilhosa nisso. Mas a pouco vocês vão resgatando isso, vão ouvindo as famílias aí, e a coisa vai ficando bem clara, bem transparente e bem objetiva. Maravilha. Então, Muito obrigado. obrigado a vocês por Nós tudo isso. agradecemos pela recepção, viu? Bom demais. Se quiser falar mais alguma coisa, né? Se tiver mais alguma coisa que você queira destacar, que talvez você não tenha se lembrado na hora que você estava falando, você pode ficar à vontade. Olha, eu sou muito eu gosto muito de escrever. Me dá um caderno que está ali, por favor. Aqui nós temos fotos. Isso. Eu gosto muito de escrever, né? Então, assim, por exemplo, certamente depois que nós terminarmos aqui, eu certamente vou estar contando esse momento, vou estar escrevendo sobre esse momento, né? Quando eu falava aqui, de gente, é muito papel, é muita coisa. Mas aqui é o seguinte, mas aqui é só para destacar, é isso, é o fato de eu estar, né, escrevendo e contando história. Eu conto aqui, ó, da minha mãe, né, uma história aqui do meu irmão, que vocês sabem que partiu agora recentemente, o Wilson, aos 52 anos de idade, né, que era especial, portador da síndrome de Down. E eu falo que ele foi um presente para nós, né, porque viveu 52 anos, quando a expectativa de vida deles, né, é 40, né, ele viveu 52. Então aqui eu conto a história dele, né, de que no dia 10 de agosto de 1970 deixava o útero da querida mãe Maria Benedita Filha, a Filha Simplícia, conduzido pelas mãos da Dona Maria Terta e da Dona Euclides, chegava a este mundo para a alegria de muitos o garoto que recebeu o nome do batismo, né, de Wilson José da Cruz,
né? E aí recebeu lá o carinho já das madrinhas, da madrinha Maria do Zico, do seu Zico, né? Então são pessoas também que a gente gosta de estar lembrando aqui. E aí então é isso, essa história bonita da Maria do Zico, da Dadá. Dadá, né, uma pessoa também fantástica, né, que viveu com a gente, tinha um carinho por nós, né, por todos os nossos, pelos meus irmãos. Bom, e mais ou menos é isso. Acho que se for contar o que está escrito aqui e mostrar, vai ter que ser muito longo, mas na medida do De repente possível a nós vamos gente ter outra oportunidade. vamos ter Nós outra vamos te amolar oportunidade, mais aí, sim. porque Pode virar um Né? livro, né, você pode virar um É. livro, que é isso aí tudo. publica esse negócio. Você- A gente Pode guardar, consegue. não. Ali, naquele envelope aqui, deixa eu pegar aqui, dá licença. Como eu falo para vocês que eu gosto de estar escrevendo, então eu pus aqui, no dia 7 de dezembro, né, eu lembrei aqui, ó, nesse dia 7 de dezembro de 2023, nossa saudosa vovó Maria Teta completaria 118 anos de seu nascimento. Mas Deus a levou para junto de si há 42 anos. Porém, ela marcou profundamente a sua passagem nesta terra nos 76 anos que aqui viveu. E eu conto uma história interessante, ó, que em 7 de dezembro de 2018 aconteceu algo que marcou profundamente a história da nossa família. Vovó lá no céu, completando 113 anos de nascimento, Deus decidiu levar para ela um presente maravilhoso, a sua filha Vitória. Então, assim, era aniversário dela e a filha dela, a Vitória, que era a única que restava, levou. Deus a levou para junto. Nossa tia Vitória partiu para junto da mãe, do pai, da irmã, dos irmãos e outros filhos, esposos, sobrinhos e outros membros da família para a morada eterna. Mas é assim. As pessoas que amamos não morrem jamais, elas apenas partiram antes de nós. Então, assim, eu gosto muito de escrever isso. Aqui, ó, eu conto a história da Maria Benedita Filha, conhecida como Fia, né? Que é a minha mãe. E aqui estão os meus irmãos, eu e meus irmãos. Tá vendo? São fotos assim bem antigas, que vocês verem aí, os meus todo descalço. Eu até que estava bem agasalhado aqui, ó, eu estava aqui bem arrumadinho, porque eu tinha uma madrinha que era de um cartório, né? O pessoal veio de Belo Horizonte, tinha um cartório, e ela me vestia bem. Então eu estava assim, bem vestidinho. E uma outra história interessante que eu gosto de contar também é do seu Varquins, uma pessoa que tem uma história linda, maravilhosa aqui com a gente, que o Varguinhas lá, minha mãe ia passar roupa, ajeitar lá na casa deles, arrumar a casa deles lá, passando roupa. Então tinha a mesa onde ela passava roupa e embaixo da mesa colocava ali uma bacia com um cobertor, um travesseiro, e eu, o bebezinho, ficava ali, dentro daquela bacia. E o Varguinhas tem uma filha, que é a Vera, que é um pouquinho mais velha do que eu. Então ela ficava ali o tempo todo brincando comigo. Então eu era o brinquedinho dela. Até hoje, né, 60 e tantos anos depois, ela ainda me chama de meu brinquedo. São histórias bacanas, né? E de pessoas que realmente marcaram pra gente, né? O seu Varguinhas, com a dona Zélia, a família deles e outros, né? Eu estou falando desse padrinho também, desses padrinhos, essa madrinha que me vestia. E na época, até uma história interessante para contar aqui, que eu sou afilhado de São Sebastião. Quando foram me batizar lá em 1957, o meu padrinho, a minha madrinha muito religiosa, muito católica, e o padrinho não era bem assim, era meio desligado, e ela decidiu que ela seria a madrinha e que São Sebastião seria o padrinho. Aí ela colocou o meu irmão mais velho como representante. Portanto, assim, eu sou super feliz, porque eu acho que esse guerreiro, esse São Sebastião realmente foi um pai também e continua sendo
um pai para mim, me ajudou muito, me direcionou muito e me deu muita força. Então, é uma história interessante, mas essa história que eu queria contar.